João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem nas coisas que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida, e não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Irmãos, nós estamos estudando um material que fala exatamente sobre a importância desses três pequenos livros da Bíblia, né? Que é primeira, segunda e terceira João, né? O autor desse livro foi o apóstolo João, né, que escreveu o Evangelho de João e escreveu o livro de Apocalipse. Eu separei algumas coisas aqui importantes para falar para os irmãos sobre esses três livros. Talvez não vai dar tempo para falar dos três, mas eu destaquei algumas coisas aqui para podermos pensarmos juntos. O capítulo 2 e o capítulo 3 de João, segunda João e terceira João, se você observar aí, tem os menores textos da Bíblia. Então, os dois menores textos da Bíblia estão em 2 João e 3 João. Ó. O livro de 3 João só tem 15 versículos. O livro de 3 João. E o livro de 2 João só tem 13 também? 15 versículos. E o livro de 2 João tem 13 versículos. Então, são os dois livros na Bíblia, uma curiosidade, né, interessante, que a gente descobriu lendo esse livro aqui, que às vezes passa desapercebido. Aonde estão os dois menores livros que possuem os dois menores textos da Bíblia. Um tem 15 versículos, um livro só com 15 versículos, e o outro um livro só com 13 versículos. 1 João está muito próximo do Evangelho, a tal ponto que muitos exegetas acreditam que ele poderia ser um texto de apresentação das teses do próprio Evangelho de João. Então, quando você lê 1 João, que foi esse livro que nós lemos, né? 1 João fala, como acabamos de ler, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, sabemos que somos filhos de Deus, e aqueles que amam o mundo já estão no maligno. Fala uma série de doutrinas práticas para a igreja. Trata também os milagres de sinais, né? como o Evangelho de João, e
não trata de um povo específico, mas de todos aqueles que querem ser feitos ou chamados filhos de Deus. Então, quando nós lemos 1 João, nós temos a ideia de estar lendo também o Evangelho de João, porque eles são muito parecidos, é mais uma curiosidade. Os tópicos antropológicos e sociológicos desses escritos representam elementos fundamentais da teologia cristã. Então, os versículos de 1 João, né, desse primeiro livro das 3 cartas de João, representam elementos fundamentais. O que é fundamental? É base. Representa a base da vida cristã. Que sem essas bases é impossível ser um cristão, né? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não ser avarento, não ser gananciosos, não dar da grutonaria, né? O que é grutonaria? Tem um pão ali, tem um pão, tem um pão doce ali, tem um pão doce. Se o PC tivesse aqui, o que tinha acontecido? Não tinha mais pão doce. Estou brincando. O que é o glutão? É aquela pessoa que come tudo além da conta, além de ele guloso, é o guloso. Guloso, isso aí. A Bíblia reprova, entendeu? É pecado. Então, comer além, entendeu, Thales? Comer além do que você aguenta, comer com os olhos, é pecado. Não é só falta de educação, né? É um pecado chamado de glutonaria. É o glutão. E a Bíblia reprova. E são as doutrinas básicas do Evangelho. Santidade, né? É claro que ninguém aqui é santo na raiz da palavra. Até mesmo porque se existe alguém santo aqui, não estaria mais no nosso meio. Mas quando nós dissemos assim, que nós somos santos, é santo em processo de santificação. Santo por quê? Porque nós fomos santificados no Calvário, nós aceitamos Jesus, nós confessamos o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa alma, porém nós estamos nesse processo de santificação, essa tentativa de acertar, de buscar o acerto, de corrigir as nossas falhas. E aí você olha para a vida de Davi. Davi é chamado segundo o coração de Deus, homicida, adúltero, ganancioso, malicioso, malvado, né? Eram todas essas características de Davi. Pegou Urias, colocou Urias na frente dos carros de guerra no exército para morrer primeiro, ficou com a mulher de Urias, engravidou a mulher de Urias, ou seja, homicida, adúltero, mentiroso, mas era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Estava buscando o arrependimento, né, aquele processo de se aproximar de Deus, e Deus olha para o coração do homem. Então, as bases fundamentais, né, que é esse esforço pessoal. A epístola também trata de questões pastorais da época, não eram muito tranquilas. Havia muitos falsos mestres, muitos opositores, manipuladores da verdade. Por isso, é acompanhado de 3 composições. 3 João está um pouco separado das outras 2. Percebemos as dificuldades para implantar a mensagem do Evangelho e a resistência oferecida pelos opositores do Evangelho, seus anunciadores. Em virtude dessa resistência dos anticristãos, o autor precisa afirmar seu crédito e sua autoria como testemunha ocular de tudo que está transmitindo. Então, existia a primeira barreira que nós encontramos aqui, né, é essa que existiam ali no meio da igreja, um grupo de pessoas que não aceitavam a pregação de João, e eles queriam confundir a igreja. Eram falsos mestres
que João chama esses falsos mestres de anticristãos, de anticristos, que eram pessoas que contradiziam o ensino de Cristo. Não está claro qual seria esse ensino, mas eram pessoas que deturpavam o ensino de Cristo. Provavelmente eram judeus que tentavam implantar conceitos judaicos no seio da igreja e desmerecer a mensagem de João, e a igreja estava dividida. Por quê? Esses anticristãos ou anticristos, eles contradiziam aquele ensino de João, se colocavam como os mestres, e a igreja ficava dividida. Então, além de tudo, 1ª, 2ª e 3ª João são epístolas, livros, cartas, que é uma apologia. O que é apologia? É uma defesa à fé. Ele estava defendendo a fé e ensinando a igreja. Só que ele teve resistência de ensinar, porque a igreja já estava tendendo para o ensinamento desses falsos mestres. A segunda, isso na primeira epístola, que é essa que nós lemos. A segunda epístola expressa a preocupação de João com os pregadores ambulantes e visitantes ocasionais, os quais, anunciando falsas teorias e perjúrios aos discípulos de Jesus, criavam embaraços à comunidade e aos cristãos mais jovens no caminho do Evangelho. 2 João é o verso de número 12. Deixa eu ler aqui só para que haja um melhor entendimento. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Essa carta de 2 João, ele escreve porque pregadores itinerantes, foram a essa igreja e trouxeram prejuízos intelectuais a essa igreja, e aí João, ele orienta a igreja a tomar cuidado com os pregadores, ele chama aqui de ambulantes, que são os itinerantes, com pregadores que ficam de igreja em igreja, porque geralmente esses tipos de pregadores, eles não têm pastor, eles não são ensinados, não vão para a escola dominical, não congregam em lugar nenhum, e quando vão em uma igreja, eles trazem mais prejuízos do que benefícios. Evidentemente que existem pregadores sérios, mas na sua grande maioria, esses que ficam perambulando de igreja em igreja, eles acabam ensinando uma doutrina antibíblica, e você encontra aquele desafio para poder ensinar novamente. Nós já tivemos problemas semelhantes aqui. O autor tem uma grande preocupação com os perigos que rodam a família. O autor tem uma grande preocupação com os perigos que rodam a família e a vida dos pais e filhos. O mundo que não conhece a Deus odeia aqueles que seguem os mandamentos. Evangelho de João, João capítulo 15, versículo 25, e 1 João capítulo 3, versículo 13 ao 15. Vou ler aqui só para nós ficarmos por dentro aqui. 1 João 3,15. 3,13 ao 15. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos
que amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então João trata aqui, primeiro a epístola da família, né? Ele trata de filhos, filhinhos, né? Não pequeis, mas se pecardes vocês têm um advogado. Tem uma linguagem, uma narrativa muito relacionada à família, pai, filho, cuidado, tratamento. E interessante que o que ele vai dizer, que aqueles que amam a Deus, eles são odiados pelo mundo. Então a igreja, ela é odiada pelo mundo. Por isso que nós estávamos conversando ali. Quando você vê alguém sendo elogiado pelo mundo, por mídias, por empresas, por redes de televisão, toma cuidado, porque o certo não é sermos elogiados pelo mundo. O certo é sermos realmente perseguidos e odiados, porque nós pregamos a verdade. E o que a verdade causa? A verdade, ela causa um desconforto, porque ela vai te tirar da tua zona de tranquilidade. Ela vai criar um clamor em você, vai criar um inconformismo em você. E mesmo que você esteja tão conformado, moldado àquela circunstância que te trouxe uma certa estabilidade ali naquele momento, quando a verdade chega, ela causa o quê? Um desconforto. Ela vai deformar, te tirar daquela forma ali. E muitas vezes o sentimento que será produzido por aqueles que lançam a verdade será de perseguição e realmente ódio. O autor, né, como eu já falei, é o evangelista, o apóstolo João. O amor de Deus é medido pelo amor que nós temos pelos nossos irmãos. 4,12. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. De modo que ninguém pode dizer que ama a Deus sem amar o seu irmão, porque o nosso amor a Deus passa exatamente pelo relacionamento que nós temos com os nossos irmãos. E Jesus disse mais, né? Jesus disse que nós deveríamos amar aqueles que nos odeiam, né? Amar aqueles que nos odeiam. Jesus falou assim, Jesus disse, se te baterem um lado da face, vira também o outro lado. Se te pedir a túnica, dê também a capa. Se te pedir para andar 1 milha, ande 2. Bendizei quem vos maldiz, quem vos maldizem, e orai por aqueles que vos perseguem. Por mais que parte desse texto seja figura de linguagem, né? Que a pessoa não vai vir dar um tapa na sua cara, você não vai virar o outro lado. Entendeu? Porque você não é maluco, né? Porém, por mais que seja figura de linguagem, a Bíblia demonstra ali que você está perdendo, que você tem que dar um passo atrás, que você não tem que revidar, que existem situações que você precisa perder, até mesmo para que aquela situação não se torne um problema pior lá na frente. Aí Jesus disse, porque quando perdemos, é aí que ganhamos. Existem coisas, irmãos, que nós pensamos que estamos perdendo, mas na verdade, nós estamos ganhando. Por quê? Jesus disse assim, o que eu faço agora, você não entende, mas entenderás depois. Existem coisas, Evangelho de João capítulo 13,
que Deus está fazendo agora na nossa vida, e nós questionamos, nós não aceitamos, nós não entendemos. E aí a Bíblia diz: o que eu faço agora você não entende, mas entenderás depois. Não existe nada melhor do que o tempo, irmãos. O tempo, irmãos, é Senhor de tudo. Ele coloca os reis no trono e os palhaços no palco. O tempo é Senhor de tudo. Só que nós, muitas vezes, não sabemos esperar. E aí nós nos frustramos. Espere, Salmos 40, espere com paciência no Senhor. Nada melhor do que um dia após o outro. Fique tranquilo. A fase boa não é para sempre, a fase ruim não é para sempre. Nós estamos passando por circunstâncias, e essas circunstâncias estão nos forjando, só que às vezes nós não entendemos, nós nos desesperamos. Então, a primeira, a segunda, terceira lição é que o nosso amor, ele passa pelo amor que nós temos com o nosso irmão. João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 12. Se não temos um relacionamento com o nosso irmão, nós verdadeiramente não amamos a Deus, porque como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos e não conseguimos amar o nosso irmão que vemos? Eu sei que tem gente que é difícil amar, né? Tem gente que é difícil amar, né? Tem gente que não bota um desodorantezinho, não escova o dente, não pintia o cabelo. Vamos te dar a paz do Senhor, você, tem 3 anãozinhos mortos aí, mas não é difícil debaixo do braço. Estou brincando. Mas isso aí dá para suportar. Mas tem gente que é difícil, né? Que é arrogante, que é prepotente, e não precisa ter dinheiro para ser prepotente. Existe gente, irmão, que não tem nada. Como diz o pastor Alberto, não tem um pau para dar no gato, e é arrogante. A arrogância já está na pessoa. O que é arrogância? É um espírito altivo, irmãos. Se essa pessoa, ela é arrogante sem ter nada, imagina tendo. E uma outra coisa, irmãos, gratidão não se prescreve. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter um espírito grato por tudo, irmãos. Se alguém nos ajudar com uma caneta dessa, nós temos que ser grato. Se alguém nos ajudar com essa sacolinha aqui, fitinha aqui, nós temos que ser grato. Gratidão não se prescreve. Todo ingrato vive com portas fechadas. E o grato? A gratidão abre portas. A ingratidão fecha a porta e a gratidão abre porta. Vai vasculhar os ingratos. Vai ver como estão os ingratos hoje. Vai lá ver como eles estão. Porque gratidão não se prescreve. Ingratidão fecha a porta e gratidão abre porta. É por isso que quando Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, não dava para alimentar a multidão, mas ele agradece ao Pai. Pai, graças eu te dou, alimentou a multidão. Por quê? Gratidão abre portas. Então seja grato. Seja grato hoje, nesse dia. Você está aqui, está com saúde. Você escolheu a melhor parte, que é estar aqui. Você veio aqui primeiro, porque Dia das Mães é todo dia. Tá bom? Dia das Mães é todo dia. Não adianta você gritar com a tua mãe, brigar com a tua mãe, tratar mal a sua mãe, não dar atenção para a sua mãe o ano todo, e no Dia das Mães vir com aquela flor velha. Tua mãe não quer flor velha não, tá? Quer presente. Flor é cemitério. Esquece esse negócio de flor. Dá bem durável. Então o Dia das Mães é todo dia, aquele tratamento ali todo dia com a mãe. Não é só no Dia das Mães não, é no Dia da Mãe a gente vem fazer aquela média. Não é só para o Carlos não, que a mãe dele está aqui não, é para todos nós, para mim também. Entendeu?
Irmão, média quem faz é político, entendeu? E outra coisa, quero ver quando você amar sua mãe, se aconteceu alguma coisa com ela, você está ali do lado dela, cuidando dela, abrindo mão da sua vida, entendeu? Porque uma mãe cuida de 10 filhos, mas às vezes 10 filhos não cuidam de uma mãe, entendeu? Então o amor é isso, é ali no dia a dia. E olha que a minha mãe não foi muito boa mãe não, tá? Minha mãe era uma pessoa desequilibrada, muito nervosa, né, nordestina, e ela não era muito crente. E às vezes eu entrava no embate com ela, e ela se desequilibrava e falava assim: por isso que eu tomei buchinha do norte para te tirar, eu não queria que você viesse para o mundo, eu tentei te abortar. Com 12 anos ela falava isso para mim, eu tentei te abortar, mas você era tão ruim que você não saiu. Deus tinha uma obra na minha vida. Chá de maconha, buchinha do norte, ela falou que tomou tudo, eu não desci. Eu não desci e não nasci doente, ó. Meio maluco todo mundo é, né, irmão? Mas tipo assim, normal, entendeu? Deus tinha uma obra na minha vida. Glória a Deus, 44 anos, nunca quebrei um braço, um dedo, já capotei de carro, não aconteceu nada comigo, só tomei 13 pontos aqui, mais nada, entendeu? Para a glória de Deus, na presença do Senhor, todos esses anos. Então ela falou coisas terríveis para mim, que era para eu ter crescido uma criança revoltada, entendeu? Uma mãe fala para um filho que tentou tirar ele e não conseguiu, mas aquilo ali me deu mais força para eu ser mais crente. E hoje quem cuida dela? Sou eu, entendeu? Se eu não tivesse pego ela, meu irmão já tinha comprometido o salário dela todo com um empréstimo, entendeu? Peguei para poder resolver a vida dela. E eu falo para ela: mãe, eu te perdoo, eu não guardo nada que a senhora falou para mim quando eu era criança, a senhora está perdoada, eu amo a senhora, eu realmente amo, irmão, faz diferença nenhuma o que ela falou. E se eu cuido da minha mãe, mesmo minha mãe tendo falado coisas terríveis para mim na minha infância, que me marcaram até hoje, que eu falo até hoje como se fosse ontem, com 44 anos hoje, imagina uma mãe maravilhosa, que sempre falou coisas boas para você, mas a nossa função como filho, independente da mãe e do pai, é honrar o pai e a mãe, independente da atitude do teu pai, independente da atitude da sua mãe. Sua mãe, de repente, não vai ser uma boa mãe, seu pai, de repente, não vai ser um bom pai, mas a ordem imperativa para você, honrar pai e mãe, e honra é honra, entendeu? Honra é honra. E existe uma coisa que eu sempre digo, irmãos: a plantação, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. E ninguém vai fugir da lei da semeadura, quer ricos, quer pobres, quer grandes, quer pequenos, ninguém vai fugir da lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, assim mesmo ceifará. Então talvez existam coisas, não é sempre, que as pessoas passam, às vezes não é uma aprovação, às vezes é uma semeadura, que a pessoa semeou lá atrás errado, e hoje, mesmo convertido, está colhendo os frutos daquelas escolhas erradas. Mas eu glorifico a Deus porque, como nós falamos, o tempo é senhor de tudo, o tempo é senhor de tudo, e mesmo para aqueles que fizeram escolhas erradas, e estão colhendo frutos ruins dessa semeadura errada, há tempo de plantar coisas boas, porque a Bíblia diz que enquanto há vida há esperança. Então, que se essa for a nossa realidade, que a partir de hoje nós venhamos mudar a nossa semeadura, nós venhamos mudar a nossa plantação, para que a nossa colheita seja uma colheita de bênção e de vitória. Primeiro, mudar para a gente. Tem gente que quer mudar para os outros, mudar para o fulano, muda para você se sentir bem, para você estar melhor, para você estar completo. Ninguém completa você. Se você estiver mal,
Ninguém vai te trazer felicidade, ninguém vai te consertar, ninguém vai te ajudar. É como a definição da palavra solteiro. A palavra solteiro, sou inteiro, porque ninguém pela metade consegue fazer uma outra pessoa feliz. Somos odiados pelo mundo sem motivos. João capítulo 15, versículo 25. Como eu falei, a pedagogia de 1 João é uma pedagogia familiar. Os inimigos que existiam ali, os opositores, né, eram aqueles que traziam doutrinas do Antigo Testamento, confundiam a igreja, e João chama eles de anticristos. Segunda João, né? Perdão, capítulo 4, versículo 3, 1 João, capítulo 4, versículo 3, e 2 João, capítulo 1, versículo 7. Onde eram denunciados os que se diziam apóstolos, mas não o eram. Eles não passavam de mentirosos, vistos que se infiltravam na comunidade cristã, ensinando coisas diferentes, exigindo a observância dos costumes judaicos concernente aos alimentos e ritos. Exemplo disso acontece em Antioquia, Gálatas capítulo 2, versículo 14. O que eles ensinam não está dito no texto. Se percebe que não reconhecem e não confessam Jesus como Cristo, e por isso o autor os denomina de anticristos. É interessante que esses anticristos aqui é diferente do anticristo de Apocalipse, né? O anticristo de Apocalipse, ele é uma pessoa que vai ser um líder político e vai governar o mundo e vai negar a deidade, né, a divindade de Jesus Cristo. Esses anticristos aqui eram pessoas comuns que viveram naquela época e negavam que Jesus era Deus. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. Espécie dos judeus, né? Os judeus hoje, por isso que às vezes as pessoas se prendem muito ao judaísmo, mas os judeus, eles não acreditam que Jesus é Deus, né? Se Jesus vier hoje e um judeu não confessar Cristo como Salvador, vai para o inferno. Não é pelo fato da pessoa ser judeu que essa pessoa vai estar salva, não. Se ele não confessar Cristo como Salvador, mesmo sendo judeu, mesmo com todos aqueles ritos, indo lá no Muro das Lamentações, fazendo as suas preces, as suas rezas, mesmo assim, esse judeu, com todos esses ritos, ele vai para o inferno, porque ele não confessou Jesus como Salvador. E era o problema clássico que acontecia aqui no Evangelho, na carta de 1ª, 2ª e 3ª João. Esses falsos mestres se intitulavam líderes, né, se intitulavam apóstolos, mas eles não acreditavam na divindade de Jesus Cristo. Então, para sintetizar, 1ª, 2ª e 3ª João é uma apologética, né, uma defesa da fé, cristianismo. 1ª, 2ª e 3ª João é uma epístola familiar, né? Quando você pega lá o 1º capítulo de 1 João, fala sobre Jesus, né? Que é o verbo da comunhão, a palavra da comunhão. Continua lá no início do capítulo, fazer uma síntese do livro só para que nós possamos entender. Deus é a luz e não há treva neles, né? Então, daí que parte a ideia que tudo que é oculto é pecado, o diabo age em coisas ocultas, e enquanto as coisas estão ocultas, o diabo tem força.
mas quando você confessa, quando você chama, pede ajuda de alguém, o diabo perde as forças, porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Aí o versículo 9 diz assim: confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar e para nos justificar. Então, aquele que confessa o seu pecado a Deus, Deus é fiel para purificar e justificar, ainda que os homens não entendam, mas a nossa justificação, ela vem do Senhor. Ele continua dizendo: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz, eu conheço a Bíblia, eu prego, eu vou na igreja, eu estou no culto, eu sou pastor, eu sou isso. Mas se você não guarda a verdade, o que é a verdade? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não dirás falso testemunho, não adulterarás. Estão lá uma lista imensa dos 10 mandamentos. Aqueles que não guardam os meus mandamentos é mentiroso e nele não há verdade. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, versículo 6 do capítulo de número 2. É claro que nós não vamos conseguir ser como Jesus, mas precisamos nos esforçar para ter as mesmas pisaduras e as mesmas características dele. Chegamos ao versículo 15 que nós lemos, e depois já no capítulo 3 de 1 João, verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso aqui já está falando de uma vida futura, né? Quando Jesus voltar, nós teremos o nosso corpo transformado, como o corpo dele é, em um corpo glorificado. Mesmo aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar no dia do juízo para receber esse corpo glorificado. Aí o texto continua dizendo, 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Então você não está na igreja, né, por causa de A, por causa de B, por causa de C, porque na igreja você vai encontrar falhas mesmo. Você pode estar nessa igreja aqui, que tem poucas pessoas, pode ir para uma igreja que tem muitas pessoas, pode ir para uma igreja do roupão, pode ir para uma igreja da roupinha, pode ir para a placa A, placa B, você vai encontrar falhas. Então, se você na igreja, você olhar para as pessoas, você vai encontrar alguma coisa que vai te desagradar, e de repente era alguma coisa que não era nem para acontecer. Mas por que você está aqui? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Nós não estamos fazendo aqui para o pastor Alberto, nós não estamos fazendo aqui para Ana Paula, nós estamos aqui mais os ajudando na grande realidade. Não estamos fazendo para eles, não é para eles, nós estamos fazendo para Deus. Então, para Deus que nós nos esforçamos, que a irmã limpou ali, que o Carlos vem, ajuda no evangelismo, que o Nikita vem, pega o vidro de azeite, que o outro vem e faz, que o Alexandro vai, capina ali na frente, coloca. Não é para o homem não, é para Deus. E nós não estamos preocupados com as atitudes humanas não. Então, o que a gente puder fazer para a obra de Deus, nós vamos fazer. E por mais que não fomos nós que não saiu do nosso bolso o dinheiro do ar-condicionado, né? Porque quando eu cheguei o ar-condicionado já estava aqui, não saiu do nosso bolso o som, não saiu do nosso bolso o freezer, mas nós zelamos, nós ficamos preocupados, ficamos chateados, quando alguém deixa o ar-condicionado ligado o dia todo, a noite toda, porque pode estragar. E se estragar, é quanto? É quanto, Nikita? Então, não tem que zelar?
Não tem que cuidar? Se estragar, a gente vai dar um jeito de consertar, mas a gente não quer que estraga. Só que quem não tem esse zelo pela casa de Deus, vem, usa e vai embora. Porque eles não têm essa empatia com o ambiente, não têm essa empatia com o lugar, não entende que aquilo ali não é um ar-condicionado, que isso aqui não é um microfone, que esses aqui são utensílios consagrados para fazermos a obra de Deus. Então a gente tem um maior cuidado, irmãos, mais do que com as nossas coisas, um maior cuidado com a tenda, um maior cuidado com as coisas que compram, com os folhetos, com as mínimas coisas, não é nosso não, e nós estamos passando por aqui, daqui a pouco vai vir outros, né? É um tempo, Deus sabe o tempo, que a gente pode morrer de hoje para amanhã, mas vai vir outros, e são gerações futuras. Eu escrevo para uma página, e eu estava estudando a história de um pastor, chamado Adriano Nobre. O pastor viveu no século XVIII para o século XIX, e ele fundou as Assembleias de Deus em 3 estados. Fundou no Ceará. No Ceará, ele batizou mais de 50 pessoas em 30 dias, mais de 50 pessoas em 30 dias. Lá ele foi acusado de feitiçaria, de assédio, foi preso, aí descobriram que ele estava só pregando o evangelho, soltaram ele e expulsaram ele da cidade. Em Pernambuco, ele fez o primeiro batismo nas águas. O neto dele é aqui do Rio de Janeiro, desse pastor, pastor da DERC, da Assembleia de Deus do Rio Comprido, Davi Nobre. O avô dele, que fundou essas primeiras igrejas também em Pernambuco, hoje essa igreja está lá, eu estava falando até com o Nikita. A igreja que esse irmão fundou lá em 1916, que ele começou o trabalho lá, essa igreja tem hoje mais de 1,5 milhão de membros, mais de 3.500 templos. Quando esse irmão foi para lá pregar o evangelho, será que ele sabia que daria esse fruto todo? Ele não sabia, mas ele começou lá, de forma simples, do jeito que a gente faz, evangelizando, ensinando, pregando, e Deus foi dando o crescimento, porque é Deus quem dá o crescimento. Então nós estamos fazendo para gerações futuras. Então por isso esse legado, porque um dia nós passaremos aqui, nós iremos embora, nós vamos morrer, mas se Jesus não voltar, essa igreja vai estar aqui, estabelecida, para os filhos de vocês, para os netos, para outras pessoas, o evangelho sendo pregado de geração em geração, formando pessoas, ajudando a sociedade, ressocializando as pessoas, construindo um legado. É isso que a igreja faz. A igreja constrói um legado, mas o início realmente é difícil, precisa de pessoas que se doem, que sejam disponíveis, que tenham realmente amor, né? Que tenham comprometimento, que a igreja não pode ser um hobby. A igreja é um hobby. Não, não é um hobby, é uma missão, é uma causa, não, faz parte da minha vida. E quando a gente coloca a igreja dessa forma, irmãos, fica tudo mais leve na nossa vida. Pode acontecer o que for. Quem olha para trás diz assim, meu Deus, rapaz, não sei como é que essa pessoa está de pé, porque você é amigo de Deus, e quem é amigo de Deus, o Senhor sustenta, o Senhor sempre levanta, o Senhor sempre coloca de pé, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 2 João. 3 João, versículo, não tem capítulo, né, que é uma página só, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos
andam na verdade. Existe um ditado que a mentira, ela tem pernas curtas. Eu sou uma pessoa, irmão, que eu não gosto de mentira, nem de brincadeira, nem a pessoa mentir para mim de brincadeira eu gosto. Ninguém que mente consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Ninguém que mente consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Porque a mentira, ela tem bases em argumentos imaginários. E toda mentira, ela tem pontas soltas. Por mais que a pessoa minta, e tem gente que mente tanto, que ele acaba acreditando na sua mentira. De tanto mentir, ele acaba acreditando na sua mentira. Mas aí Paulo vai dizer: nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Ninguém pode contra a verdade, irmão. A pessoa pode mentir, mas chega uma hora que a verdade se manifesta. E aí a mentira não tem mais como ser sustentada, porque a verdade se manifestou. Uma outra coisa, o mentiroso, ele não tem paz. O mentiroso não tem paz. Ele não consegue dormir um sono tranquilo. Ele não consegue estar em um lugar em paz. Ninguém pode pegar o telefone dele, porque no telefone dele tem tanta coisa, tem tanta prova, tem tanto arquivo do Vorcaro, que se pegar, vai descobrir todas as tramóias dele, todas as mentiras dele. Mas João diz assim: não tem maior alegria do que esta, é de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Quem anda na verdade não cai no buraco, não tropeça, né? Tem solidez. E é a maior alegria que o ser humano pode ter, andar na verdade. Nas nossas verdades, não. Na verdade da palavra de Deus. O mundo pode se levantar, irmãos. Se nós estamos na palavra de Deus, nessa verdade aqui, que é a palavra de Deus, o mundo vai se levantar e se levantar para cair. Que nessa manhã, do Dia das Mães, né? Esse dia que é o Dia das Mães, que nós possamos ter esse comprometimento com a verdade, ter esse comprometimento de andar na luz, ter esse comprometimento de família, ter esse comprometimento de defender o Evangelho, entender que muitas vezes seremos odiados pelo mundo por causa do Evangelho, seremos perseguidos por causa do Evangelho, e nem tudo que acontece dentro da igreja é o Evangelho. Existem falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas igrejas, falsos pastores. Por isso precisamos cada vez mais nos aproximarmos da Bíblia, e só existe uma maneira de vermos a Deus, de amarmos a Deus, é amando o nosso irmão. Mas de conhecer a Deus, irmão, é só com a Bíblia. Sem ler a Bíblia, é impossível conhecer a Deus. Você ama a Deus, você está salvo, mas você se torna uma presa fácil do diabo, porque você não tem conhecimento da Bíblia. Então você é arrastado por todo o vento de doutrina. O que é um vento de doutrina? Um vento sem direção. Vem alguém falar uma coisa para você, é isso. Vem outro, fala uma outra coisa para você, você é aquilo. Mas quando você conhece a Bíblia, não. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz isso, isso e isso. Lá na minha igreja ensina assim, 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 assim. Você está aprendendo como? Quem te falou isso aí? Então você não é levado, você não é arrastado, porque você conhece a Bíblia. E a Bíblia é a única forma que nós temos de conhecer a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Você tenha um dia abençoado, um feliz Dia das